Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje iremos falar sobre seguros. Primeiramente vamos falar de alguns conceitos aqui e depois vamos prosseguir com a aula prática de como é que isto funciona, para perceber melhor e consolidar os conhecimentos teóricos. Basicamente, nós temos aqui aquilo que nós chamamos de riscos de seguros. Risco de seguro é um evento incerto ou de data incerta que independe da vontade das partes contratantes e contra o qual é feito o seguro. Portanto, temos vários tipos de riscos que podemos assegurar. Temos aqui a questão de vida, acidentes de trabalho, doenças, automóvel e multirisco. Portanto, aqui celebra-se, seja a pessoa ou a empresa vai celebrar um contrato com a seguradora. Vai celebrar um contrato com a seguradora. Este que é chamado, temos chamado neste caso, como o tomador de seguro, que é a entidade que celebra o contrato com a seguradora. Também vai ser responsável por pagar o prêmio, ou seja, o prêmio vai ser a importância paga pela seguradora, ou seja, pelo segurado. Então, estamos a dizer que vai sair uma pessoa, pode ser particular ou coletiva, a uma seguradora e vai celebrar um contrato. A pessoa, o segurado neste caso, que é a pessoa particular ou coletiva que vai segurador, vamos chamar de tomador de seguro. Essa pessoa vai ser a pessoa, nesse caso, a pessoa ou a entidade vai celebrar o contrato de seguro com a seguradora, e também vai ser o tomador de seguro, para além de ser essa entidade que vai celebrar o contrato com a seguradora, vai ser também responsável por pagar o prêmio. Portanto, por sua vez, uma vez celebrado o contrato de seguro, a seguradora cede uma parte do risco, ou na sua totalidade pode ceder uma parte do risco, cede o risco à seguradora. Ao ceder o risco à seguradora, neste caso, então, é a seguradora proceder o risco à resseguradora, vamos chamar de cedente ou ressegurado. Então, a seguradora, a partir do momento que ela vai ceder nesse caso o risco, nós vamos chamar a seguradora nesse caso de segurado, ou seja, vamos chamar de cedente ou ressegurado. Portanto, este contrato resseguro, nesse caso, vai ser esse tratado de resseguro vai ser um seguro para o seguro vai ser o seguro para
segura. Então, dizia que o resseguro vai ser seguro das seguradoras. Então, falamos que quando vir dizer ou falar sobre o seguro, estamos a falar de um seguro para seguradoras. Portanto, o resseguro é um seguro para seguradoras. Então, cedente, então aquele que cede o risco, vai ser chamado de cedente, ou nesse caso é a seguradora que vai ceder o risco à resseguradora, vamos chamar nesse caso dessa resseguradora que cede o risco como cedente ou ressegurado. Então, o contrato que é estabelecido aqui entre seguradora e resseguradora é chamado de tratado de resseguro. Portanto, mas também dizer que aqui temos o retrocessão. Retrocessão vai ser seguro das resseguradoras, ou seja, entre resseguradoras também cede esse risco. Então, seguro entre as resseguradoras vamos chamar de retrocessão. Conforme falei de que existe uma importância paga pelo segurado. Essa importância que o segurado paga chama-se prêmio de seguro. Então, é a importância paga, ou seja, o dinheiro pago pelo segurado, numa relação em que existe o tomador, que é a pessoa, seja particular ou coletiva, que celebra um contrato com a seguradora. Vamos chamar de tomador de seguro. Então, o tomador de seguro paga dinheiro nesse caso. Esse dinheiro que o tomador paga nós chamamos de prêmio de seguro. Prêmio de seguro. Portanto, a seguradora, por ceder, ela recebe uma comissão de resseguro por ceder o risco à resseguradora. Então, por sua vez, aqui cedeu o risco, uma parte do risco, pode se dar uma parte na sua totalidade, e por causa de ceder esse risco, vai receber aquilo que nós chamamos de comissão de resseguro. Atenção que situações há onde o tomador de seguro, neste caso, vou chamar de tomador de seguro, porque existe uma relação aqui direta, ou seja, a pessoa, seja particular ou coletiva, vai diretamente, nesse caso, seguradora. Eu saio, nesse caso, da minha casa ou da minha empresa, vou à seguradora e celebro um contrato. Neste caso, eu, como uma pessoa particular ou coletiva, vou ser chamado, nesse caso, de tomador de seguro. E aqui vamos encontrar a seguradora. Agora, existe casos já onde a pessoa particular ou coletiva vai
seja, celebra o contrato a partir de um mediador, a partir de uma mediação, com corretagem. Estamos a falar que vai a uma corretora, e nesse caso, vem de direto a seguradora, vai a uma corretora onde vai, nesse caso, corretora vai ser, nesse caso, conforme falei, mediador, vai ser mediador, e aqui na forma da pessoa coletiva, ou seja, uma empresa, que vai estabelecer uma ligação entre a corretora e a pessoa, nesse caso, coletiva, uma empresa, nesse caso, que vai estabelecer ligação entre, por um lado, o tomador de seguro, por outro lado, a resseguradora. Aqui, preciso dizer que também há vantagens, porque essa corretora vai aqui exercer uma função de consultadoria, ou seja, um consultor que percebe, primeiro conhece as seguradoras existentes, segundo, conhece a melhor maneira de estabelecer, nesse caso, o melhor contrato, um contrato que seja favorável para o tomador de seguro, ou seja, às vezes mais barato, ou que tenha mais vantagens incluídos no tomado seguro. Portanto, a corretora vai ser o mediador, nesse caso, vai ser mediador, ou seja, a pessoa coletiva que estabelece essa ligação entre o tomador de seguro e a seguradora. Portanto, exerce essa função de consultadoria, ou seja, como se fosse uma consultoria, dá uma espécie de consultoria, realiza também estudos, emite pareceres técnicos na matéria de seguros. Portanto, a vantagem que há é que temos profissionais, nós vamos à procura desses profissionais, que são corretores, e nos explicam toda a dúvida que nós possamos ter em relação ao seguro que queremos fazer, em relação ao seguro que nós queremos fazer, nesse caso, exercendo essa função de consultoria. Mas também eles acabam fazendo um estudo no mercado, que conhecem quais são as seguradoras existentes no mercado, existe vários tipos de seguro, como vida, acidente de trabalho, doença, automóvel, motorista. Então, sabe-se em que seguradora dá fazer o seguro de vida, quanto é que custa, entre outros detalhes que possa vir do contrato. Portanto, vão explicar a tomadora ou tomador de seguro sobre detalhes técnicos sobre a matéria de seguro, para melhor compreender e depois fazer o seguro. Nesses casos, nós temos sempre aquilo que nós chamamos de mediadores. Também é preciso dizer que quando falava de tomador de seguro, ou chamamos de tomador de seguro ou ressegurado, a pessoa, nesse caso, pode ser uma pessoa particular ou singular ou coletiva, que tem esse interesse de celebrar o contrato de seguro. Então, tomador de seguro é a pessoa, nesse caso também, né? Ou segurado, né? Tomador de seguro é o segurado, nesse caso. A pessoa, nesse caso, assim,
pessoa singular ou coletiva que tem interesse de celebrar o contrato de seguro. Por isso mesmo, paga um prêmio, ou seja, paga um dinheiro para ser segurado. Então, preciso também compreender que a seguradora e a resseguradora partilham não só prêmios, mas também responsabilidades, de acordo com o definido no tratado, de acordo com aquilo que está definido no contrato. Portanto, não só partilham os prêmios e as responsabilidades, ou seja, se haver indemnizações, também devem partilhar de acordo com a fração que cada um diz respeito à cota à parte. Portanto, temos aqui o primeiro caso prático. Entre a seguradora Fumo S.A. e a resseguradora Mugabe S.A. foi celebrado um contrato de seguro nos seguintes termos: excedente de capitais no ramo fogo, com um plano de retenção de 1 milhão de meticais e plano de aceitação de 15 milhões mediante 15 milhões de meticais mediante uma comissão de 20%. Portanto, conforme falei, por um lado, neste caso concreto, temos aqui a seguradora Fumo S.A. e a resseguradora Mugabe. A seguradora Mugabe foi celebrado um contrato de resseguro. Onde, nesse caso, a seguradora Fumo S.A. cede o risco, nesse caso, a resseguradora Mugabe, nos seguintes termos: excedente de capitais de ramo fogo, com plano de retenção de 1 milhão e plano de aceitação 15 milhões, mediante uma comissão. Portanto, que estamos perante quanto à forma, quanto às formas de participação. Este é um contrato proporcional. Um contrato faz parte de contratos proporcionais, ou seja, um contrato de excedente de capitais ou de plenos. É por isso que temos este caso aqui, se fala de excedente de capitais de ramo fogo, com plano de retenção ou plano de aceitação mediante uma comissão. Portanto, excedente, quando nós falamos de excedente, é montante. Excedente, nesse caso, vai ser um montante máximo assumido pela resseguradora. Então, montante máximo assumido pela resseguradora. Esse, nesse caso, excedente. Excedente por quê? Porque aqui vamos fazer a diferença as diferenças entre o plano de aceitação com o plano de retenção. Então, nesse caso, este é o máximo que vai ser, nesse caso, o montante máximo assumido pela resseguradora. Quando falamos de plenos, estamos a falar de limite de aceitação. Então, vamos falar de limite de aceitação. Portanto, no limite
olhando para o limite, aquilo que é o limite da aceitação, estamos a falar aqui que é o limite máximo, neste caso aqui estamos perante o ramo fogo. Então, a falar de pleno de aceitação, estamos a falar de aquilo que estamos a falar do montante do limite máximo fixado no ramo fogo. Então, o limite máximo, então, pleno, limite, também chamado de limite. Então, limite da aceitação. Então, é o máximo, aqui estamos a falar do máximo, nesse caso, o limite máximo fixado em cada ramo. Neste caso, estamos a falar de ramo fogo. Foi, nesse caso, de 15 milhões. E pleno de retenção, estamos a falar aqui da garantia máxima que a seguradora guarda em cada risco isolado. Então, pleno de retenção, estamos a falar de garantia máxima que a seguradora guarda em cada risco isolado. Enquanto que no pleno de aceitação, estamos a falar do limite máximo fixado por cada ramo. Portanto, continuamos. No dia 10 de janeiro, a seguradora Fumo S.A. celebrou um contrato de ramo fogo de angariação de corretores Mulungu Limitado, cobrindo o risco de incêndio do imóvel num valor de 14 milhões de meticais. O recibo será cobrado pela corretora e os elementos do cálculo dos mesmos foram os seguintes. Conforme falamos na aula teórica, de que a questão de corretagem é uma questão aqui de intermediação. Ou seja, corretores fazem um papel, nesse caso, de intermediação entre, nesse caso, o tomador de seguro, ou, nesse caso, o segurado, estamos a falar do segurado, a pessoa que vai e tem interesse, nesse caso, em celebrar o contrato de seguro e, por sua vez, paga o prêmio, que é o valor pago, ou seja, pela pessoa, nesse caso, segurado, pode ser pessoa coletiva, ou seja, singular ou coletiva, chamamos de prêmio. Então, vai estabelecer aqui ligação entre o segurado e a seguradora. Portanto, faz um papel de intermediação aqui. Então, está-se a dizer aqui, em outras palavras, que a seguradora Fumo não foi direito celebrar o contrato com a seguradora Mugabe. Significa que ela foi por via de corretores Mulungu Limitada que celebrou o contrato. De seguro, ou seja, nesse caso de resseguro, que nós chamamos de tratado de seguro. Então, contrato de seguro. Portanto, outro aspecto importante é que este valor, conforme dissemos que o montante máximo fixado para o ramo fogo é de 15 milhões. Portanto, este valor não pode ultrapassar 15 milhões. Este valor de imóvel não pode ultrapassar o pleno de aceitação de 15 milhões, porque eles só aceitam, no ramo fogo, o máximo que aceitam é 15 milhões. Portanto, o valor do imóvel não pode ultrapassar 15 o risco de incêndio do imóvel no valor de 15 milhões. Quer dizer, o risco de incêndio do imóvel não pode ultrapassar
15 milhões. Tem que custar 15 milhões ou abaixo disso, porque é isto que é o limite que eles aceitam. Então, mediante, é um aspecto também que não esqueci, mediante essa questão de por a seguradora Fumo SA ceder esse risco, então ela vai receber uma percentagem, ou seja, uma comissão de resseguro de 20%. 20% ela vai receber uma comissão de resseguro de 20%. Vai ter aqui. Então, aqui vai falar de uma comissão de resseguro. Uma comissão de resseguro. Então, proceder o risco, para a resseguradora, ou nesse caso, na parte do risco, ela recebe uma comissão de 20%. Portanto, aqui estão as taxas de risco, que praticamente é usado também a questão de probabilidades, aqui estatística, né? Probabilidades estatísticas para poder ter essa percentagem. Temos encargos diversos, temos custo de apólice, selos de apólice, temos taxa de supervisão. Por sua vez, aqui também temos encargos de mediação, que foram calculados na base das seguintes taxas: mediação, cobrança, corretagem. Aqui estamos a falar da questão de encargo de mediação. Vamos ver como é que será tratado na resolução. Portanto, a 6 de julho do mesmo ano, a seguradora recebeu uma participação de sinistro. Relativa à apólice acima mencionada, com indemnização prevista. Aquele aspecto que nós falamos aqui. Então, quando isto acontece, nessa fase de participação no sinistro, é necessário fazer provisão. Então é necessário fazer provisão. Esta provisão é o que nós vamos chamar de custo total estimado, que a seguradora suportará para regularizar todo o sinistro. Então, é necessário fazer uma provisão quando há esta participação de sinistro relativa à apólice. E a 4 de novembro desse ano, procedeu o pagamento de indemnização, que prefere 5 milhões. Portanto, aqui o pagamento, há razões da existência da provisão que nós possamos criar aqui na participação de sinistro relativa à apólice, deixa de existir, porque aqui depois já sabemos o valor real que nós vamos, nesse caso, pagar. Sabemos o valor que era, nesse caso, pagar pela indemnização. Pretende-se a cálculo do valor do recibo de prêmios, comissões de mediação, prêmio e comissão do recibo cedido. Portanto, aqui levamos o valor do imóvel. Repito, levamos o valor do imóvel, do risco coberto, nesse caso ali, o valor de imóvel. Aqui
levamos o valor do imóvel e multiplicamos pela taxa de risco. Vamos ter, ou seja, prêmio simples vai ser, nesse caso, a taxa de risco, aquele de 1%, que está na primeira tabela, multiplicado por 14 milhões, vai nos dar 140 mil. Por sua vez, vamos levar o prêmio simples e vamos multiplicar pelos encargos. O que vai nos dar 21 mil. Portanto, temos o prêmio simples, que é o prêmio simples acrescido dos encargos, ou seja, 140 mil mais 21 mil, que vai nos dar 161 mil. Aqui temos um custo de apólice de 500 meticais. Este está aqui. Portanto, vamos ter o prêmio bruto. O prêmio bruto que vai ser o prêmio comercial acrescido de custo da apólice, que vai nos dar 161 e 500 meticais. E aqui também temos as taxas de supervisão, temos selos da apólice. Então vamos levar os 161 e 500, multiplicamos pela taxa de supervisão 5%, vai nos dar 8.075 meticais. Voltamos a pegar, ou seja, a levar 161 e 500, multiplicamos pelo imposto de selo da apólice, que é de 2,5%. Multiplicamos, nesse caso, pelo prêmio bruto. Portanto, aqui alguns que pode aqui também resumir, ou seja, calcular assim, mas também estar ciente de que é possível para quem quer, não só a questão de resumir o espaço, até pode não ser resumir o espaço, mas calcular para os testes, para fazer o lançamento de forma rápida, é só somar 5% mais 2,5%. Então, isto vai dar 7,5%. Então, multiplicado o prêmio bruto de 161 e 500, terá o valor de impostos e taxas. Depois vou mostrar lá nos lançamentos. Portanto, aqui temos o prêmio total. O prêmio total vai ser o prêmio bruto acrescido de taxa de supervisão mais o selo da apólice. Aqui para o cálculo de total de intermediações. Então, a mediação, tenha atenção que o prêmio simples vai ser usado aqui, conforme vê aqui esses valores, é de prêmio simples, esses 140 mil é de prêmio simples. Portanto, vamos pegar o valor de prêmio simples. Então, a taxa de mediação vai incidir sobre o prêmio simples. Essa taxa de cobrança vai incidir, cobrança nesse caso, taxa de mediação de 10% vai incidir sobre 140 mil, vai dar 14 mil. A taxa de cobrança de 5% vai incidir sobre 140 mil, e vamos ter aqui 7 mil. A corretagem de 2% vai incidir sobre o prêmio simples, e vamos ter 2.800. Portanto, há quem também pode resumir aqui para obter o valor de forma rápida para os testes,
como a questão de comissão de intermediação. Então, pode somar essas percentagens, fazer 10% mais 5%, dá 15%, mais 15% mais 2%, vai dar 17%. Então, 17% multiplicado pelo prêmio simples terá este valor que vai usar nos textos. Portanto, temos aqui o prêmio de comissão, nesse caso de seguro. Portanto, antes de calcularmos esse prêmio de seguro cedido, é necessário que a gente calcule a percentagem do risco cedido, ou seja, o risco que nós, nesse caso, como asseguradora, estamos a ceder. Qual é a percentagem que estamos a ceder à resseguradora? Isso é importante. Então, para nós percebermos isto, vamos pegar o valor do imóvel, retirar o plano de retenção, que falamos que era o plano de retenção, que é a garantia máxima que a seguradora guarda em cada risco isolado. Então, dividido pelo valor do imóvel. Vamos dividir o valor do imóvel e vezes os 100%. Usamos um pouco aquela questão, um pouco de estatística para termos essa taxa. Então, nesse caso multiplicado, ou seja, o valor do imóvel, tirando o plano de retenção, dividido pelo valor do imóvel vezes 100, vamos ter 93%. Por sua vez, para nós termos o prêmio de resseguro, cedido, então, uma vez tida a taxa, vamos multiplicar pelo prêmio simples, e que teremos o prêmio de resseguro cedido em valor, não aqui em percentagem, aqui agora em valor, aqui vamos ter o que em valor, vamos ter nesse caso 130 mil. Por sua vez, para termos a comissão de resseguro cedido, aqui o resseguro cedido, então vamos, nesse caso, pega-se o valor, nesse caso do prêmio de seguro cedido, e multiplica-se por 20%, aquele que eu disse que por ceder, pela seguradora ceder o risco à resseguradora, ela recebe uma comissão do seguro. Que é este que vai mostrar aqui 26 mil. Então, linha B. Contabilização das transações no razão esquemática das duas empresas. Sabendo que a corretora, então, aqui das duas empresas, estamos a falar da empresa, nesse caso, Fumo, e a empresa Mugabe. Ou seja, estamos a falar da seguradora Molungo, na Fumo, e estamos a falar da seguradora Fumo e a resseguradora, nesse caso, Mugabe. Então, sabendo que a corretora cobrou o recibo a 15 de janeiro, mas só fez a sua entrega, após a entrega do valor líquido por cheque, dia 20 do mesmo mês, estamos a falar dia 20 de janeiro, que fez a entrega. Esta data é necessária aqui, fixar esta data. Fez a entrega do valor líquido por cheque. Portanto, aqui vamos fazer o registro da seguradora Fumo S.A., que fiz a questão de dividir momentos para se perceber melhor. É necessário dividir os momentos para se perceber melhor.
para se perceber melhor. No dia 10, aqui fez a subscrição. Aqui estamos a falar da ação de subscrição. No dia 10, nós temos a informação de que é o dia que foi, nesse caso, celebrado o contrato, nesse caso, entre a seguradora Fumo e a corretora Mulungu. É o dia 10 que foi celebrado. Portanto, aqui vai debitar, aqui vai acreditar o valor bruto emitido, o valor bruto emitido, ou seja, aqui estamos a falar de prêmio bruto emitido. Portanto, este é o prêmio que efetivamente será pago pelo segurado. Este aqui é o prêmio, ou montante que efetivamente será pago pelo segurado. Este é o montante que efetivamente será pago pelos. Portanto, falar de prêmio bruto emitido é falar de um prêmio comercial acrescido dos encargos e impostos. Falar de um prêmio comercial acrescido dos encargos e impostos. Portanto, este aqui é o valor que efetivamente o segurado paga. Portanto, aqui temos impostos e taxas, conforme eu falei ali, que era possível nesse caso. Vamos aqui nessa anotação, ou seja, aqui a taxa, termos aqui a questão da taxa, somar a taxa e o imposto do selo. Ali aquelas taxas, então somado, vamos ter este valor que está aqui. E este valor de intermediação é aquele que aparece lá através de mediação, cobrança e corretagem, foi multiplicado aos prêmios simples. É este aqui, colocamos aqui, vamos ver, isto aqui é um custo. É preciso ver a natureza das contas. Se formos a olhar para o prêmio bruto emitido, vamos perceber que isto aqui é uma conta que está na demonstração de resultados, mas é uma conta de proveito. Este vai para o balanço, esse imposto de taxa do balanço. Esse BS é balance scorecard. É balanço. Em inglês, né? Balance scorecard. Balance scorecard. Então, aqui comissão de intermediação, este aqui vai ser custo, Estamos perante um custo, ou seja, nós não fomos direto à seguradora para ceder o nosso risco, mas contratamos, ou seja, fomos à empresa corretora Mulungu. Então, temos que pagar pelos serviços prestados de mediação, de intermediação, mediação, cobrança, corretagem. Então, é preciso pagar este valor. Mediador de seguro, então este valor vai para mediador de seguro. Então, o valor conforme se disse que no dia 20, no dia 10, falamos da questão de celebrou seu contrato, mas no dia 20 de janeiro,
fala-se aqui que no dia 20, fala-se aqui que a corretora cobrou o recibo no dia 15 de janeiro e fez a entrega do valor líquido por cheque no dia 20 do mesmo mês. Então, dia 20, estamos a falar dia 20 de janeiro. Então, dia 20 de janeiro vai ser entregue o valor líquido por cheque. Então, este valor que está aqui, aquele valor líquido, este. Então, a mediadores, nesse caso, seguros, mediadores. Já falamos de mediadores, isso aqui são deles, né? Isso aqui é de estabelecer uma ligação entre o segurado e o segurador. Então, este é o valor líquido. O valor líquido. Depois, por que líquido? Depois da retirada do imposto. Comissões de intermediação já foram retiradas, ou seja, depois da retirada dessa questão de impostos e taxas e comissão de intermediação. Portanto, então temos que acreditar esta conta aqui. É como dividir por momentos. Existem 3 momentos: subscrição, depois temos o momento de participação, deixa realmente as coisas acontecer. Então, a fase de participação é aquela fase que vamos ter a questão do custo total estimado, que a seguradora, que a seguradora nesse caso suportará para regularizar todos os sinistros. Então, teremos, e depois temos no fim a questão de pagamento de indenização. Então, este valor aqui, vamos ter lá o banco, lá no momento de pagamento, vamos encontrar lá incendido, estará vermelho. Então, é só controlar as cores. Estará vermelho, dia 20. Portanto, aqui tem um prêmio de resseguro que foi calculado, conforme lá em cima vimos, né? Aqui vai debitar, porque isto aqui é uma conta, é aquilo que nós cedemos, é o risco que nós cedemos em valor, não em percentagem, em valor, é aquele que nós cedemos, dia 10 isso. E aqui, por isso que essa vai ser uma conta de custo, né? Mostrando o resultado, mas vai para o custo, sua natureza assim. Então, a comissão de aqui depois temos a comissão do seguro cedido. Aqui é o que nós, como seguradora, recebemos por ceder esse risco aqui. Então, este aqui também vai constituir para nós um proveito. E também vai se acreditar aqui resseguradores. Enviamos uma conta de resseguradores que vai para o balanço. Aqui acreditar. Conforme se disse, no dia 20 foi pago o valor líquido. Então, vamos nesse caso debitar a seguradora e também irá para o banco, né? Valor líquido do que significa aqui adiante. Nós vamos dar nesse caso os seguradores este valor do que, ou seja, temos este, nós cedemos, retiramos a nossa parte de 26, a nossa comissão, vamos dar um valor líquido de quanto? De
104. De 104, este aqui, dia 20. Vamos pagar a seguradora. A próxima nós chamamos este aqui quando pertence aos seguradores. Ou seja, aqui somos nós como seguradoras que somos pagos valor líquido, portanto nós depois aqui fazemos chegar o valor. Isto aqui. Portanto, é isto. Este aqui é possível ver aqui, né? Que leva-se o valor, nesse caso, de prêmio total. Este valor aqui de mediador de seguro obtém-se através da diferença de prêmio, nesse caso de prêmio total, retirando intermediação. Vamos ter este valor aqui, nessa anotação que coloquei aqui. É importante frisar que esta conta aqui, esta conta de intermediação, conta mediadores de seguros, imposto de selo, imposto de taxas, as contas aqui, orçamento dessas contas, tivemos por causa da intermediação, essas duas contas aqui. Então, a situação onde a seguradora, nesse caso, situação onde a seguradora vai direto fazer um contrato direto com a própria seguradora, essas contas aqui não vão existir, como este caso aqui. Este aqui, é claro que só existe quando estiver no exercício, né? Aqui existe imposto de taxas. Estamos a falar de comissão de intermediação, mediador de seguro. Não vão existir, não faz sentido existir. Então, o que nós vamos ter já, vamos ter este aqui, prêmio, significa se fosse, então, deveríamos não ter isto aqui. Deveríamos não ter isso. Este aqui sempre é referenciado imposto de taxas, pode ter. Este aqui. Então, seria prêmio bruto emitidos em contrapartida de tomador de seguro. Como é o segundo caso, tomador de seguro. O resto é a mesma coisa no segundo caso lá, se formos ver o segundo exercício. Então, isso vai servir, ou seja, prêmio bruto emitido em contrapartida de tomador de seguros. Quando se vai direto ou seja, eu como segurador vou a uma seguradora para ceder, nesse caso, o risco uma parte do risco. Então, diretamente, então vou registrar o prêmio bruto emitidos em contrapartida de tomador de seguro. O resto aqui já. Então, conforme disse, de que há momentos, quer dizer, aqui estamos a falar ainda da empresa, né, da seguradora, nesse caso, FUMO, mas só dos momentos, em termos de lançamento, para ser perceptível, para ter uma compreensão clara das coisas. Então, a participação do sinistro, aqui é naquele momento que temos que fazer provisão. Já falamos que aqui a provisão do quê? Já nos dá mais ou menos o custo total estimado. O custo total estimado que a seguradora, nesse caso, suportará em regularizar todos os sinistros. Portanto, é necessário que, quando vimos aqui, tem essa informação, né? É preciso que se tenha informação clara, né? Dia 6 de julho do mesmo ano, a seguradora recebeu uma participação de sinistro.
relativa à apólice acima mencionada de indemnização prevista de 6 milhões. Portanto, já existe. Aquilo que houve uma participação. Então, se houve uma participação, o que nós vamos fazer? A nossa empresa, em relação a nós, então vamos fazer o quê? Vamos creditar essa conta do balanço, que é provisão de sinistros, pelo custo total estimado. Pelo custo total estimado. Tem que ser o custo total estimado. Custo total estimado. Tem que ser esse valor. O custo total estimado que a seguradora suportará para regularizar todos os sinistros. É claro que incluindo as despesas de gestão correspondentes que tenham ocorrido até ao final do exercício, quer tenham sido comunicados ou não, ainda não regularizados e liquidados. Portanto, aqui é este aqui que é o custo total estimado. Portanto, para provisão para sinistros resseguradores, nós já colocamos também para resseguradores qual é a parte que lhe caberá. Então, pegamos, nesse caso, o custo total estimado e multiplicamos por 93%, que é a taxa de risco cedido, da parte que nós cedemos, que é este que há de vir aqui, que vamos colocar contra a sua natureza. Depois a própria seguradora vai colocar lá com a própria natureza. Então nós estamos a lançar vamos fazer um lançamento contra a sua natureza. A resseguradora vai lançar, porque essas contas não dizem respeito a nós. É claro, nós registramos nossa contabilidade, mas não diz respeito a resseguradores. Então, por isso, lançamos contra a sua natureza, e a própria resseguradora vai lançar com a própria natureza. E temos aqui a parte de pagamento de indemnização. Pagamento de indemnização, né? Este momento, quando se diz que isto aconteceu no dia, às 4 de novembro desse ano, procedeu o pagamento de indemnização que perfez 5 milhões e recebimento do valor da resseguradora. Portanto, neste caso, já não existe mais a razão para existir provisão. Por isso temos que zerar. No dia, nós tínhamos creditado no dia 6 de julho e debitado a variação de provisão de sinistro. É claro que isso vai para o balanço, isso vai para a comissão de resultados. Então agora vamos saldar. Que é lançar contra a sua natureza, que é para zerar. No dia 4 de novembro, aqui vamos debitar aqui para ir creditar aqui. Por sua vez, também contra os seguradores, ID estava contra a sua natureza. Aqui vamos lançar para zerar, temos que lançar contra a natureza, a sua natureza, e zeramos. Portanto, vamos pegar, neste caso, os 5 milhões. A demonstração de resultado é uma conta para nós de custo. Então vamos debitar aqui 4 de novembro para vir creditar conta bancos. E aqui vamos indemnizações recebidas, que é para nós um proveito, e vai debitar no banco. Portanto,
estes são aqueles valores que eu falei, dia 20, né? Está vermelho lá na subscrição, uma parte que foi, nesse caso, será que foi pago o valor líquido, tanto lá na conta mediador, né? Mediadores, e conta também, este aqui estava no mediador de seguros, se está a debitar aqui porque acreditou lá, e este aqui estava na conta resseguradores, se está a acreditar aqui é porque debitou lá, então veio aqui a acreditar. Então aqui tem essas anotações, claramente que para obter este, pegou os 5 milhões, né, pago, e posso aqui a taxa de risco cedido. Obteve-se esse 4.650.000 meticais. Conforme falamos, não só partilha dos prêmios, é necessário também partilhar as indemnizações, ou seja, as responsabilidades de acordo com o definido no tratado ou no contrato, né? Ou seja, tudo de acordo. É uma fração, nesse caso é uma fração de 93%, que é esse, então temos que dar a cada um o que é de cada um. Esse é o caso da, vamos aqui a explicar, essa contabilização se faz na seguradora FUM. Agora vamos ver a resseguradora como é que registra a subscrição. Então, esta aqui é a resseguradora Mugabe, então a subscrição aqui nós lá cedemos aquilo que nós chamamos de prêmio de resseguro, que é cedido, significa aqui foi aceite, lá nós cedemos e aqui a resseguradora concordou nesse caso aqui, então vamos ficar aceite, aquilo que foi aceite. Então, o que para nós lá é a conta do prêmio seguro cedido lá era para nós um custo, mas para o prêmio do seguro aqui já foi aceito para a seguradora é uma conta do proveito. E tínhamos ali lá a comissão de seguro cedido, quer dizer, para nós lá é um proveito, porque estes aqui nos pagam, a seguradora que nos paga por nós cedermos o risco. Então, ela aqui registra como um custo. Nós temos que registrar como um custo. E tínhamos uma conta de seguradores, né? Lá agora vai ser substituído por ressegurados, porque nós, ou seja, aqui para a seguradora para a seguradora Mugabe são ressegurados, ao passo para nós dissemos que a seguradora diz que a Mugabe é resseguradores. Então essa conta aqui, isso foi no dia 20, vamos listar aquele valor lá também que faz, né? E o valor que foi nesse caso recebido, aqui o valor está vermelho para mostrar que foi recebido efetivamente, foi recebido aqui, né? É possível ver, aqui temos quase todos os momentos aqui, é possível ver. Então este aqui foi recebido, então saiu nesse da casa dessa conta, segurados para que o banco entrou o valor para a seguradora Mugabe. Portanto, esse é o momento de subscrição. O momento de participação é aquela questão que nós falamos, que é fazer uma provisão para sinistros do custo. Aqui não vamos dizer do custo total estimado, porque excediu sobre uma percentagem de 93%, cada um pela fração que lhe cabe. Quem registra o custo total estimado é a seguradora. Portanto, este valor já sabemos como que vem, como aparece, 6 milhões
vezes 93%. Então, depois, por fim, temos o pagamento de indemnização. Aqui, essa provisão já não há razão para existir, porque já conhecemos o valor que nós iremos pagar. Já conhecemos o valor concreto. Então, aqui temos sinistros pagos. Sinistros foram pagos em novembro. Né? Aqui, para a Mugabe, esses sinistros pagos aqui representam um custo. Por isso vai acreditar na conta deles. Vai acreditar nessa conta. Vai debitar aonde? Na conta do seguradora, nesse caso. Tanto aqui, se acredita aqui porque vai para outra conta da seguradora, se debita. Este valor significa provém da seguradora. Este valor sai da seguradora para a seguradora. Aliás, para o segurado. Portanto, este era o exercício que é feito em termos de lançamentos. Aqui eu preciso disso. Aqui vamos fazer só para termos mais ou menos uma visão. Vamos fazer resultado técnico da seguradora, né? Chama-se de resultado técnico da seguradora, demonstração do resultado técnico, chama-se resultado técnico. Então, vamos fazer de tanto do fumo, a seguradora fumo, tanto da seguradora. Portanto, prêmios, conforme falei lá em cima, prêmios brutos emitidos para a seguradora é um proveito. Comissões de resseguro cedido, seguradora é um proveito. Indemnizações recebidas é um proveito. Então a sua soma dá isto. Comissões de intermediação é um custo. Se paga nessa casa um volume. Prêmio de seguro cedido é aquilo que nós cedemos a um custo, nós cedemos a seguradora. Sinistros pagos, aquilo que nós pagamos aqui, né? Pagamos, é um custo. A sua totalidade dá isto. Então a diferença entre este valor com este vai nos dar este menos 316.300 meticais. Aqui era a seguradora Mugabe. Então, aqui temos prêmio de seguro aceite, aquilo que a Mugabe aceitou da seguradora, que é um proveito para isto, está aqui. Então, o total está aqui. Então, custos, temos comissões pagas, pagou, este aqui, pagou por causa da comissão de seguradora cedida, né? Por ter cedido o risco. Então, a seguradora paga ao segurado este valor. Sinistros pagos, correspondente nesse caso aos 5 milhões, incidia 93%. Então, este aqui vai representar um custo. A sua soma vai dar isto. A diferença entre proveito e custo vai dar isto. Então, isto pode ser esse exercício. A maneira como fizemos esses exercícios em termos de montar demonstrações, quer dizer, técnico, resultado técnico, pode também se montar no outro exercício seguinte. Então aqui temos esse segundo caso, a empresa de seguros, em que a DSA estabeleceu um contrato de seguro com a seguradora. Funga SA com as seguintes características: acidente de capitais, ramo, fenômeno de natureza de incêndio, plano de conservação e de aceitação, com comissões estabelecidas. Então, plano de conservação é uma coisa de falar a questão de retenção, né?
qual é falar depende de retenção lá, é que não vimos no primeiro exercício. Então isto aqui, a maneira de se fazer também é mesmo. Então essa aqui também, aqui temos uma comissão estabelecida. Temos cota parte, o ramo automóvel e a seguradora, a Funga SA obriga a aceitar este 40% da responsabilidade assumida, oferecendo uma comissão também de quanto? De 20%. Então, vamos ver agora os seguintes contratos de seguro referidos: a seguradora, solução de risco seguro, bem imóvel avaliado, este prêmio, isto, taxa de risco, isto, ou seja, isto aqui obteve-se a partir de multiplicação disto com isto, isto obteve-se. Seguro automóvel com prêmio simples de 500, nesse caso euros, nessa data, a 6 de julho de 2011, recebeu uma participação de sinistro relativa a pólice, incêndio, fenômenos, nesse caso a natureza, com indemnizações previstas. A questão de indemnizações previstas, sabemos a participação, né? Que é importante ver os momentos também, né? Participação também. Aqui estamos a falar do dia 25 de julho, que pagamento de indemnização, recebimento do valor segurado, valor da seguradora. Portanto, aqui a diferença vai ser aqui nós que aqui efetua as seguintes operações: cálculo dos prêmios de seguro cedidos e respectivas comissões. Portanto, aqui temos estes valores e aqui também tem anotações de como resolver isto. Então, este valor já existe quando este valor já existe, encontramos quando ali em cima no ponto aqui, quando se fala da assunção do risco de seguro de um imóvel avaliado por 600 mil euros, 600 mil euros, então encontramos isso aqui vai ser o capital de seguro. Então este resseguro vai ser a diferença entre pleno de aceitação e pleno de conservação, vai ser este valor, e por sua vez vai dividir, né? Estes valores já existem, não foram calculados prêmio de seguro, já existem estes. Então, uma vez encontrado este valor, a partir dessa diferença, podemos calcular o prêmio de resseguro do ramo fenômeno de natureza ou incêndio, que é resseguro a dividir pelo capital de seguro vezes o prêmio de seguro, prêmio de seguro. Então, vamos ser isso aqui, 310 mil a dividir por 600 mil vezes 1.200, vamos obter este valor, que é este que está aqui. Que para obter este valor baixo, para obter o prêmio de resseguro ramo automóvel, vai ser prêmio de seguro vezes a percentagem de responsabilidade assumida, que é de 40% que está lá em cima. Então vamos fazer 500 vezes este valor, vai nos dar este que está aqui. E para calcularmos comissões de seguro ramo de fenômeno de natureza incêndio, vamos o prêmio de seguro vezes percentagem de comissão estabelecida, que é de 15%, e obtivemos esse valor, este que está aqui. Para obtermos comissões de seguro ramo automóvel, então damos o prêmio de seguro vezes o percentagem de comissão,
nesse caso vai ser 200 vezes 20%, vai dar 40 euros. Este que está aqui. Portanto, a percentagem aqui que nós chamamos de taxa de risco cedido, a taxa de risco cedido vai ser calculada a partir de prêmio de resseguro a dividir por prêmio de seguro, que este vai dar este. Esta aqui é a taxa. É a taxa de risco cedido. Portanto, quando temos indemnizações previstas, para termos a questão da... É claro que aqui quando falamos de indemnizações previstas, temos aqui aquela questão do custo total estimado, para colocar, por exemplo, na questão de provisão, este valor, mas para a questão da seguradora vai ter que ser multiplicado a taxa de risco cedido, que é este. Pagamento, aqui estamos na fase de pagamento também IT. Cada um, conforme falamos, vai ser dado a parte que lhe cabe, tanto nos prêmios, tanto nas indemnizações. Quando temos responsabilidade, ou seja, acidente é a seguradora, não devem partilhar os prêmios e a responsabilidade de acordo com o definido no tratado. Praticamente a diferença para o outro exercício vai ser aqui. Nos lançamentos não vou poder até chegar ao fim, porque traz-se quase a mesma coisa, mas só vou explicar onde há diferença, por acaso eu expliquei, só para ver mais ou menos como que é. Aqui a linha B, relevação contabilística nas duas empresas de subscrição dos seguros. Portanto, aqui, conforme falei, a única diferença que há de haver aqui é que não temos, com relação àquele exercício anterior, é que não temos impostos e impostos de taxas, não temos comissão de intermediação, não temos mediadores. Ou seja, a questão do mediador foi substituída por tomador de seguros, ou seja, razão pela qual prêmios brutos emitidos, estes estão aqui, foram debitar aqui, creditaram aqui e foram debitar no tomador de seguro. Porque aqui parte do princípio de que a seguradora foi diretamente na outra seguradora, que é a seguradora nesse caso, estabelecer esse contrato de resseguro, Então, após só temos essas duas contas. O resto, podem ver aqui como encaixar os valores, as contas já existem, já falei, penso que já falei no exercício anterior, então o resto darão continuidade. Então vou mostrar aqui como é que deve ser feito. Está aqui. Aqui temos a questão de participação do sinistro, está aí, as contas são as mesmas, os valores já tem lá, só onde fala de previsto, também pagamento, tudo. Maneira como incide, não foi calculado, também está lá em cima, nas anotações. Aqui ID, é só indo observando, as anotações, depois ver aqui a questão das provisões. Aqui também estamos esperando pagamento, quer dizer, já não existe a razão de existirem as provisões, quer dizer, aquele custo que foi custo total estimado, já não, ou seja, já conhecemos o valor que será pago, então já não existe, já não há motivos ou razões para existir provisão. Aqui também